Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. Separei para vocês nessa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá galera? Antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Deixa seu like aí que é muito importante e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal BetGreen, fechou? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem interesse, tem alguma dúvida, quer mais informações, me chama lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo o mais rápido possível e tirar todas as dúvidas aí que você tem. Show? E vamos lá, galera. Nessa rodada aqui a gente vai ter o campeonato da Turquia, vamos ter aqui campeonato da Suíça, né, playoff de rebaixamento, campeonato da Irlanda, primeira divisão, vamos ter a Copa de Primeira do Paraguai, Série B do Brasileirão e campeonato do Equador. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do campeonato da Turquia. A gente vai ter a última rodada, Galatasaray jogando em casa contra o Başakşehir. 2 horas da tarde esse jogo. Na minha opinião, o favoritismo total do Galatasaray, já foi campeão antecipadamente, está com 92 pontos, porém a equipe ainda não perdeu jogando em casa, né? 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, então acredito que vai querer terminar a temporada aí com uma vitória diante de sua torcida, né? Especialmente que é a última rodada, então vai querer dar aí essa vitória aí para poder alegrar seus torcedores e também para manter aí a invencibilidade jogando em casa no campeonato da Turquia, né? Lembrando que a equipe estava invicta, né, mas acabou perdendo um joguinho fora de casa, né, esse jogo que foi até contra o Beşiktaş, né, perdeu o jogo pro Beşiktaş, senão ia ser campeão aí invicto, né, sem nenhuma derrota, mas acabou que teve essa derrota fora de casa, porém em casa a equipe não perdeu. Başakşehir conseguiu classificação aí jogando na última rodada, perdeu, né, mas não tinha como ser mais alcançado aí pelo Eyüpspor e o Trabzonspor, né? E acabou aí conseguindo sua classificação aí para a Conference League da próxima temporada aí, ficando em quinto lugar com 54 pontos, né? Não tem chance mais de ninguém chegar nele e também não tem chance de subir para a Liga Europa, né? Já está tudo decidido aqui no top 5, né? Então vai só cumprir a tabela, mas como eu falei, o Galatasaray vai buscar essa vitória aí, especialmente que vem de uma sequência muito top, né? São 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, já o Başakşehir 2 vitórias e 3 derrotas, e no confronto direto foram 4 vitórias do Galatasaray e um empate nesses últimos 5 jogos, né? Então aqui a primeira opção a gente vai com o óbvio, né? Casa vence. Nossa primeira opção aí, casa vence, Galatasaray para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Galatasaray. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter os playoffs de rebaixamento aqui do Campeonato da Suíça, a gente vai ter o Aral contra o Grasshopps. 3h30 da tarde esse jogo. O primeiro jogo o Grasshopps venceu, né, por 4-0, então já vai conquistando aí a sua permanência, né? Sua permanência aí na primeira divisão, lembrando que ficou em antepenúltimo, né? Então teve que participar desses playoffs de rebaixamento. E o Aral, que é uma equipe da segunda divisão, estava aí tentando, né, vencer o Grasshopps e pegar essa vaga aí na primeira divisão e consequentemente rebaixar o Grasshopps. O confronto direto aqui tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Aral, 2 vitórias do Grasshopps e um empate nesses últimos 5 jogos, né? E agora, como o Grasshopps tem esse 4-0 a seu favor, né? Venceu em casa por 4-0, agora pode perder até por 3 gols de diferença, que vai conseguir aí permanecer na primeira divisão, né? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Irlanda. A gente vai ter a divisão Premier, que é a primeira divisão, né? Vamos ter o Shamrock Rovers jogando em casa contra o Galway. 4 horas da tarde esse jogo. O Shamrock Rovers jogando em casa aí tem tudo para conquistar mais uma vitória, né? A equipe vem de 5 vitórias seguidas, é líder do campeonato de forma isolada aí com 35 pontos. E jogando em casa a equipe tem 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, né? Campanha muito boa. Já o Galway está aqui em 7º lugar com 23 pontos. Na última rodada acabou vencendo Cork City por 2-1, mas vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas, né? Uma equipe que
possivelmente vai brigar aí aqui em sexto, quinto lugar no máximo, né? Não vejo a equipe brigando aí na parte de cima e nem sendo rebaixado, porque Cork City e os Sligo Rovers são equipes aí que simplesmente aí tá numa situação complicada, né? Obviamente tem muito campeonato pela frente, mas o Galway aí é uma equipe que vai brigar aqui para ficar entre sétimo lugar e quinto lugar no máximo, né? Na minha opinião. Os últimos 5 jogos do Shamrock Rovers, 5 vitórias seguidas, e o Galway, 1 vitória e 4 derrotas, né? No confronto direto, 3 vitórias do Shamrock Rovers e 2 empates nos últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Pagando 1,57, odd muito boa aí pro Shamrock Rovers vencer, né? Na minha opinião tem grande valor, então primeira opção casa vence, e a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Pra gente assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo desse jogo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Copa de Primeiro do Paraguai, né? A gente vai ter o General Caballero contra o Nacional Asunción. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do General Caballero, né? E a gente vai ver na classificação as duas equipes não tá na fase muito boa, né? As duas equipes com a mesma pontuação, 22 pontos, né? O Nacional Asunción tem a vantagem aí porque tem uma vitória a mais, né? Aqui nesse campeonato o número de vitória é o primeiro critério, né? Assim como o futebol brasileiro. E o General Caballero logo em seguida aqui em nono lugar com 22 pontos também, né? Mas tem 5 vitórias enquanto o Nacional tem 6. O saldo de gol aqui, por exemplo, o General Caballero seria o 8º colocado se fosse critério, né? O primeiro critério de desempate. Mas aqui no campeonato aí do Paraguai funciona do mesmo jeito aí do campeonato brasileiro, né? O critério de desempate é vitória primeiro, depois que vem o saldo de gol. Os últimos 5 jogos de cada equipe, a gente vai ver o General Caballero aí, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e o Nacional Asunción, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, foram 3 vitórias do Nacional Asunción e 2 empates, né? Então, assim, querendo ou não, o time visitante aí costuma levar melhor nesse confronto, e na minha opinião tem uma equipe melhor, né? Não tá vivendo um momento legal, mas tem uma equipe melhor do que o General Caballero, né? A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo aqui é a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Nacional tem que marcar apenas um gol aí para dar green, independente do resultado final. E a segunda opção a gente pega fora ou empate, né? Nacional Asunción ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Nacional. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai ter Vila Nova jogando em casa contra o Novo Horizontino. 7 horas da noite esse jogo, né? Jogo onde eu vejo o favoritismo do Vila Nova, especialmente em casa, né? Até o momento a equipe fez 4 jogos em casa e venceu os 4, né? 100%. Na classificação geral a equipe está em quarto lugar com 16 pontos, né? 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. E o Novo Horizontino, por sua vez, está em sexto lugar, né? 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Campanha boa, né? Do Novo Horizontino aí com 16 pontos, né? Em casa, como eu falei para vocês aí, o Vila Nova tem 4 jogos e 4 vitórias, né? 100% em casa. E fora de casa, o Novo Horizontino tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, o que não chega a ser uma campanha tão ruim assim pro início, né? Os últimos 5 jogos do Vila Nova, 2 vitórias e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Novo Horizontino, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Vila Nova, né? As 2 jogando em casa. E o Novo Horizontino venceu 2 vezes também jogando em casa, né? Então as equipes 100% aí nesses jogos em casa, né? 100% entre aspas, né? Porque teve esse empate aqui do Novo Horizontino em casa contra o Vila Nova lá em 2022 pela Série B, né? Então acabou tendo esse empate aí, né? Mas depois disso, né? De 2023 em diante, foi as duas equipes vencendo quando jogou em casa, e eu acredito que isso aqui vai acontecer novamente, tá, galera? Acredito aí que no Vila Nova em casa tem força, né? E tem chance de vencer ou talvez empatar, e a gente vê que tá pagando uma odd de 2,60, né? Então a dupla hipótese aqui vai ficar com uma odd bem interessante. Primeira opção aqui a gente pega a dica casa ou empate, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vila Nova, 2-1 casa. Agora, nosso último jogo aqui, Liga do Equador, né, a Liga Pro, a gente vai ter o Macara contra o Manta, 9 horas da noite esse jogo, né, o jogo vai ser na casa do Macara, e a gente vai dar uma olhada na classificação de duas equipes lá embaixo, né, o Macara em 14º lugar com 14 pontos, e o Manta logo à frente aqui com 15 pontos, né, em 13º lugar. Duas equipes que não faz campanha boa, né, possivelmente vai brigar aí para ficar no grupo aí de rebaixamento, né, para disputar aí a segunda divisão, e os últimos 5 jogos de cada equipe, né, o Macara tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas,
e o Manta tem uma vitória, 3 empates e uma derrota, né? Equipe que gosta de empatar bastante. No confronto direto aí o Manta costuma levar melhor, né? 3 vitórias do Manta, uma vitória do Macara e um empate, né? Então aqui nesse jogo eu acredito que vale até a pena a gente jogar uma moedinha aí numa vitória do Manta, né? Talvez com empate a nulo, especialmente tá pagando uma odd de 6, né? Uma odd muito alta, mas seria uma zebra interessante pra gente jogar a moedinha, tá? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega aqui fora mais de meio gol, né? No caso o Manta para marcar um golzinho aí, dependente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, talvez um 2-1 fora. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa rodada aí de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Lembrando que a grade não tá tão interessante, tá, galera? Mas esses 6 jogos aqui foi aqueles que eu consegui analisar e sentir mais confiança para trazer no vídeo aqui para vocês, né? Dessa sexta-feira. Mas não tá uma rodada muito legal, então já tem aí consciência disso, tá? Gestão de banca, principalmente, controle emocional. E lembrar aí que final de semana a grade vai ser mais interessante aí por conta do Brasileirão, né? Que a gente vai ter aí Série A e Série B, o que vai salvar um pouco, especialmente que os campeonatos de elite da Europa chegaram tudo ao final de temporada, né? Então tem essa consciência aí para você não prejudicar a sua banca, fechou? Agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada, e o nosso bilhete ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui é o Campeonato da Turquia, jogo entre Galatasaray e Başakşehir. A gente pegou aqui Galatasaray vence com empate anula, tá? A gente vai estar utilizando esse empate anula aí para dar uma garantia extra no nosso bilhete, tá? A mesma coisa a gente fez aqui no segundo jogo, que é o Campeonato da Irlanda, jogo entre Shamrock Rovers e o Galway. A gente pegou o Shamrock Rovers vence com empate anula também, né? Novamente para poder dar garantia extra em nosso bilhete. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, jogo entre Vila Nova e Novo Horizontino, a gente pegou aqui mais de meio gol por Vila Nova, né? Vila Nova tem que marcar apenas o golzinho aí, dependente do resultado final. Aí assim a gente tem o green, né? Marcou um golzinho, já é green aí, golzinho do Vila Nova. No final a gente teve uma odd de 2,6, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$206,30. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Lembrando aqui, galera, que nesse bilhete, se você quiser arriscar um pouquinho mais, você pode até pegar uma vitória simples do Galatasaray, né? A odd vai dar um pump, né? Vai ficar uma odd bem mais alta, mas fica um pouquinho mais arriscado. Mas eu acredito que vale a pena aí para quem quiser jogar uma moedinha aí, uma vitória seca aí do Galatasaray, junto com o Shamrock Rovers aqui com empate anula e esse mais de meio gol do Novo Horizontino. Ou quem quiser fazer uma duplinha, né? Tirar esse jogo aqui do Vila Nova, por exemplo, ou até mesmo o jogo do Shamrock Rovers, aí você pode pegar, né, vitória simples do Galatasaray e escolhe aqui, né, mais de meio gol do Vila Nova ou até mesmo vitória simples do Shamrock Rovers, né, para fazer uma duplinha aí que também fica interessante. Show? Fica essa dica aí para vocês de um possível bilhete que você pode estar elaborando também. E lembrando, né, que você pode estar criando seu bilhete aí, utilizando sempre de 2 a 3 jogos, através dos palpites que eu deixei anteriormente, tá? Ah, não gostei desse jogo do Vila Nova, não gostei do Shamrock Rovers, tem os outros jogos aí, tem um jogo lá do campeonato do Paraguai, tem um outro jogo lá que eu não me recordo, deixa eu ver aqui, o jogo lá da Suíça, tem o jogo também do campeonato do Equador, então fica a critério de vocês aí, o bilhete que você pode estar elaborando, sempre recomendando aí de 2 a 3 jogos aí por bilhete. Show, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês aí, um ótimo lucro nessa sexta-feira, né? E conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!